Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é 2 Coríntios 2, de 1 a 11, e estamos experimentando a graça para todos. Ao escrever essa carta, Paulo deseja que os irmãos cresçam em reconciliação, generosidade e fraqueza. Na primeira parte de 2 Coríntios, o apóstolo enfatiza a reconciliação, porque a igreja está vivendo um tempo de profundas crises relacionais. Um tempo quando está difícil praticar o amor recíproco. Hoje, enquanto lemos essa carta, podemos nos perguntar: como estão os nossos relacionamentos? Ouça o que diz Bernard Guggenberg. Na época pós-moderna, se viverá segundo a interdição de ancorar-se a toda e qualquer estrutura. Deve-se parar de amar um lugar, uma mulher, uma casa, uma cidade, uma profissão ou um ideal. E eu acrescentaria, uma igreja. É preciso estar sempre pronto a transferir-se, a mudar-se de humor, de ideal, de trabalho. A verdadeira virtude da época é a total mobilidade. Nesta mesma linha, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, propõe que estamos vivendo um tempo de amor líquido. Amor que não tem consistência, amor interesseiro, amor descompromissado. Pergunta: como podemos viver o amor de Jesus em um tempo de amor líquido? Na tentativa de responder essa pergunta, consideremos a experiência da igreja de Corinto. Uma igreja que está superando um tempo de profundas crises relacionais e tem muito a nos ensinar, tanto preventiva quanto terapeuticamente. 2 Coríntios 2, de 1 a 11 diz: por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. À luz do nosso texto, eu gostaria de propor que Deus deseja que todos os nossos relacionamentos sejam construídos sobre o amor de Jesus. Na mensagem de hoje, observaremos 3 manifestações desse amor. A primeira manifestação do amor de Jesus é a alegria. É isso que nós encontramos do verso 1 ao verso 4. Recordemos a história por trás desses versos.
De Éfeso, Paulo envia 1 Coríntios por Timóteo. Timóteo volta a Éfeso com más notícias. Adversários do apóstolo se infiltraram na igreja. Paulo vai a Corinto às pressas, fazendo uma visita dolorosa. Lá, o apóstolo percebe que os irmãos da igreja não haviam resistido e nem disciplinado um rebelde dentre os seus adversários, alguém que lhe fazia duras críticas. Profundamente entristecido, Paulo retorna a Éfeso com a intenção de voltar a Corinto em breve. Mas o apóstolo muda seus planos devido ao acontecido na visita anterior. Neste contexto, Paulo afirma que não voltou a Corinto para não causar tristeza aos irmãos. Para ele, a marca dos relacionamentos na igreja é a alegria recíproca, não a tristeza recíproca. Porém, antes de experimentar essa alegria, os irmãos precisam restaurar a unidade do Espírito. Isso porque, em uma igreja dividida, o que se experimenta é apenas tristeza, não alegria. Pergunta: o que estava causando a divisão na igreja de Corinto? Resposta: o acolhimento das críticas indevidas ao apóstolo Paulo. O que temos é o seguinte: críticas indevidas menos resistência é igual a divisão. E divisão gera tristeza. O oposto também é verdadeiro. Críticas indevidas mais resistência é igual a unidade. E unidade gera alegria. Diante disso, mesmo em aflição, angústia e lágrimas, por amor, Paulo escreve a carta severa para ajudar os irmãos da igreja de Corinto a se posicionar, resistindo ao crítico, aquele que causa a divisão. Só assim eles poderiam restaurar a unidade do Espírito e experimentar a alegria recíproca. Sobre isso, José Comblan comenta: aqui Paulo insiste que a ofensa não foi tanto contra ele como contra a comunidade. Esse modo de falar parece insinuar que Paulo ficou mais ofendido pela falta de reação da comunidade do que pela ofensa. Parece que a comunidade não se deu conta de que estava sendo ofendida. Não tomou como feita a si mesma a ofensa a Paulo. Não se sentiu atingida na pessoa de Paulo e foi isso que mais doeu a Paulo. Daí a carta. O que Paulo queria pela carta era menos o castigo do culpado do que a solidariedade da comunidade. Este texto nos ensina a construir relacionamentos que sejam blindados às críticas ilegítimas. Ou seja, quando alguém se aproxima com uma crítica ilegítima a outro alguém, nós resistimos imediatamente. Fazer uma crítica ilegítima é sinônimo de falar mal, de caluniar, de difamar. É pecado. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, nos ensina: não falem mal uns dos outros. Capítulo 4, verso 11. Já quando alguém se aproxima com uma crítica legítima a outro alguém, nós fazemos o devido encaminhamento. Isso porque críticas legítimas são bem-vindas, desde que sejam feitas diretamente à pessoa e com a intenção de edificar, não de destruir. De acordo com Provérbios, o sábio é aquele que cresce com as críticas legítimas que lhe são feitas. Construamos relacionamentos sobre o amor de Jesus, que se manifesta em unidade e alegria. A segunda manifestação do amor de Jesus é a restauração. É isso que nós encontramos do verso 5 ao verso 8. A igreja de Corinto recebe a carta severa,
se posiciona e disciplina o rebelde. Como já observado, esse rebelde é alguém que se opõe a Paulo e questiona a sua autoridade apostólica. Possivelmente a disciplina tenha sido a exclusão da comunhão por um tempo determinado. Fato é que essa disciplina alcança o seu objetivo e produz um bom fruto. O rebelde se arrepende. Tito traz esta boa notícia ao apóstolo, que se alegra duplamente. Primeiro, porque a igreja agiu corretamente. Segundo, porque o rebelde se arrependeu. Logo, Paulo dá duas orientações aos irmãos. A primeira é sobre a suspensão da disciplina. Essa suspensão se dá quando é constatado o arrependimento do rebelde. Isso porque o objetivo da disciplina é sempre a restauração, nunca a retaliação. E se passar da conta, ao invés de produzir o bem, ela produzirá o mal. Ao invés de produzir alegria, produzirá tristeza excessiva. A segunda orientação é sobre a restauração do disciplinado. Essa restauração se dará quando os irmãos perdoarem e consolarem o rebelde arrependido. Isso porque o produto do perdão e do consolo será a libertação da culpa pela ofensa. E, ao agirem assim, os irmãos reafirmarão o amor que têm pelo rebelde restaurado. Este texto nos ensina também a construir relacionamentos que oportunizem ocasiões de arrependimento. A disciplina não é outra coisa senão isso, uma oportunidade de arrependimento a quem está endurecido, pedrado. Em síntese, a disciplina é para o bem da pessoa disciplinada, para o bem de outros cristãos quando veem o perigo do pecado, para a saúde da igreja como um todo, para o testemunho coletivo da igreja aos de fora e para a glória de Deus, quando refletimos a sua santidade. Da mesma forma como os pais não se alegram em disciplinar os seus filhos, os irmãos na fé não se alegram em disciplinar um outro irmão na fé. Nós só o fazemos por amor, porque entendemos que a disciplina pode resultar em um bem maior, a saber, a restauração. Construamos relacionamentos sobre o amor de Jesus, que se manifesta em arrependimento e restauração. A terceira manifestação do amor de Jesus é a reconciliação. É isso que nós encontramos do verso 9 ao verso 11. Conscientes do mal que o rebelde causou à igreja, os irmãos estão com dificuldades de perdoá-lo. Discernindo isso, Paulo explicita a segunda intenção com a carta severa. Ela era um teste de obediência. Se a autoridade do apóstolo fosse reconhecida pelos irmãos, eles obedeceriam à sua direção. Assim, se desobedecessem, seriam desaprovados. E se obedecessem, seriam aprovados. Em relação a essa obediência, Comblan comenta: a obediência é devida, na teologia de Paulo, a Deus, a Cristo e ao Evangelho. Aqui essa obediência passa pela ordem de Paulo. Ele expressou a vontade de Deus e de Cristo. Queria testar a obediência dos coríntios. Assim sendo, a obediência da igreja traz novamente alegria ao coração do apóstolo. Embora Paulo tenha se entristecido com a atitude do rebelde, ele se entristeceu muito mais com a omissão da igreja. Isso fica claro quando ele minimiza a ofensa do rebelde, dizendo:
se é que havia alguma coisa para perdoar. Verso 10. É interessante que o apóstolo afirma que o perdão ao rebelde arrependido acontece na presença de Cristo. De acordo com Colin Kruse, Paulo não tivera oportunidade de expressar perdão face a face perante o ofensor, mas perante a face de Cristo ele já havia lhe perdoado. Além disso, o apóstolo afirma que o perdão ao rebelde arrependido é por amor aos irmãos. Isso porque, provavelmente, Paulo percebe que o seu próprio perdão seria necessário para que os irmãos se sentissem livres para perdoar o ofensor. E por fim, o apóstolo menciona Satanás. Ele diz que, não havendo perdão, Satanás alcançaria vantagem sobre a igreja, promovendo divisão. Este texto nos ensina ainda a construir relacionamentos marcados por recomeços. Isso porque, na convivência uns com os outros, as ofensas são realmente inevitáveis. E para cada ofensa sofrida, será necessário o exercício do perdão e da reconciliação. Nas palavras de N.T. Wright, o perdão é uma via de mão dupla. Ao livrar o outro da culpa, você se liberta de ser mutilado pelos atos do outro. Obviamente, quando uma ofensa é pequena, é mais fácil perdoar. Todavia, quando uma ofensa é grande, o perdão se torna algo muito mais difícil. Por isso, quando não percebemos em nós a disposição para perdoar, precisamos orar, pedindo a Deus que nos ajude. Eu tenho para mim que o perdão é como uma cicatriz na nossa pele. Nós olhamos para ela, lembramos do que nos aconteceu, contudo, não sentimos mais dor por isso. Construamos relacionamentos sobre o amor de Jesus, que se manifesta em perdão e reconciliação. Eu concluo com a mesma pergunta que fiz no início. Como estão os nossos relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos? A minha oração é para que Deus nos ajude a construir relacionamentos sobre o amor de Jesus. Amor que se manifesta em alegria, restauração e reconciliação. Que assim seja. Um grande abraço para você.